Bom dia, crianças. Hoje voltamos com a nossa aulinha de história, mas onde iremos abordar a história do nosso município, a história da nossa cidade, né? Miguel Alves. Por quê? Porque nesse 24 de maio, no caso ontem, né, 24 de maio, a nossa querida cidade estava aniversariando, ela estava de parabéns, né? Estava completando 108 anos de emancipação política. E é muito importante que saibamos, que conheçamos um pouco dessa história, né, de fundação da cidade na qual nós moramos, a nossa querida Miguel Alves, né? Então, os primeiros habitantes da nossa terra, eles deram o nome da nossa cidade. O primeiro nomezinho que ela recebeu foi Porto da Lenha. Isso por quê? Porque nós sabemos que a nossa cidade de Miguel Alves, ela é próxima às margens do rio Parnaíba, né? O rio que atualmente abastece a nossa cidade. E naquela época, as pessoas elas se deslocavam de um local para outro por meio de barcos, que tinham a combustão da lenha, né? Que tinha a queima da lenha. Esses barcos eles navegavam nas águas do rio Parnaíba justamente através dessa queima dessa lenha. E era aqui, nas margens do nosso rio, aqui hoje onde é a nossa atual cidade Miguel Alves, que esses barcos, eles ancoravam, né? Quer dizer, onde eles paravam para justamente pegar essa lenha aqui da nossa região atual hoje Miguel Alves, né? Então, somente no começo do século XX, um cearense, né, chamado Miguel Alves, claro, juntamente com outras pessoas, que ele veio lá no nosso estado aqui do lado, o Ceará, estava um período assim de muita seca, de muita estiagem, de muito sofrimento, né? E essas pessoas começaram a migrarem, a deixar a região deles, o Ceará, e a ir em busca de outros lugares melhores para viver. E justamente este homem, chamado Miguel Alves, ele saiu lá do Ceará, veio para cá. Quando ele chegou aqui, às margens do nosso rio aqui, Parnaíba, ele chamou sua atenção no local pela beleza exuberante, né, das árvores e também do rio Parnaíba. E ele aí construiu sua casinha, né, toda simples, de palha, de taipa, às margens do rio Parnaíba. Quando ele construiu a sua casa, claro, né, com outras pessoas que também vieram com ele, membros de sua família, e outros daqui, eles começaram a o quê? A plantar, né, a cultivar alguns alimentos, né, a desenvolver a agricultura. E os principais alimentos que eles desenvolveram, que eles plantaram, né, foi o milho, feijão, arroz, mandioca, o algodão, o fumo, que inclusive na época tornou-se o principal produto, né, para eles. E então lá começaram, né, a cultivar vários alimentos, foi chamando a atenção dessas pessoas que moravam aqui por perto, e todas essas pessoas foram indo, né, e construindo também as suas casinhas lá próximas a esse cidadão chamado de Miguel Alves. E logo também, quando tudo começou ficando mais organizado, mais povoado, eles deixaram o nome de Porto da Lenha, né, que anteriormente o primeiro nome dado a Miguel Alves foi Porto da Lenha, devido à lenha, né, que tinha, que era queimada nos barcos para serem movidos na navegação. O segundo nome devido ao local ser muito belo, né, a beleza muito exuberante, foi dado Monte Alegre. Então eles colocaram o nome de Monte Alegre, um segundo nome dado à nossa querida cidade de Miguel Alves, né, Monte Alegre. Logo depois também, com o passar do tempo, logo com o final da abolição da escravatura, né, aqui próximo, tinha a feitoria da Conceição dos Bacelar, que hoje é a atual fazenda do senhor Vídio Medeiros Filho. Né? Naquela época eles tinham a imagem de São Miguel Arcanjo lá. Eles pegaram a imagem de São Miguel Arcanjo e cederam, né? E vieram deixar aqui, né? Aqui na nossa, no atual Monte Alegre. E aí tinha recebido o nome de Monte Alegre, mas quando a imagem de São Miguel Arcanjo chegou aqui, logo eles pegaram e mudaram. Tiraram, esqueceram o nome de Monte Alegre e colocaram o nome de Vila de São Miguel. Né? Então, Vila de São Miguel foi o terceiro nome dado a Miguel Alves, viu, gente? Não esqueçam. Por quê? Por conta que receberam, né, a imagem de São Miguel Arcanjo. Então, nessa época, a lei número 636
de 11 de julho de 1911, foi dado ao nosso município, né, a vila, o nome do fundador, Miguel Alves. E apenas quase um ano depois, nessa data, 24 de maio de 1912, foi que realmente Miguel Alves foi reconhecida, emancipada, né, politicamente. E isso, ela se tornou, né, 24 de maio de 1902, pelo juiz de direito da cidade de União, que ela foi intitulada, né, recebeu o título de cidade de Miguel Alves, que o juiz da época era Dr. Luiz Nogueira. E logo também em seguida, na mesma época, o governador do estado, que era Dr. Antonino Freire, ele nomeou um cidadão miguelalvense, né, Torquato Torres, como primeiro prefeito da nossa cidade. Então, o primeiro prefeito da nossa cidade foi nomeado por um juiz de direito, né, da cidade de União, em Dr. Antonino Freire. Então, gente, a nossa cidade, como a gente pode observar aqui, vamos observar aqui direitinho. Então, não esqueçam, 108 anos de emancipação política, né? Que foi decretado o quê? Pelo juiz da cidade de União. Foi ele que reconheceu, né, o nosso município em 24 de maio de 1912. Então, como você observa aqui, nós temos o mapa do Brasil, não é isso? Só para vocês situarem-se um pouco. O mapa do Brasil, nós temos que identificar Brasil é o nosso país. Aqui nós temos o nosso estado, né, o Piauí, tem que se atentar para isso, o país, moramos no país chamado Brasil. O estado é aqui a siglazinha PI, Unidade Federativa, nós temos aqui o nosso Piauí. E os estados, eles são divididos em unidades menores, que são chamadas de municípios, viu, gente? Aí o município nós temos aqui, ó, o nosso Piauí é todo dividido também, como os outros estados, em municípios. E aqui do lado nós temos o mapa, né? O mapa da nossa cidade, de Miguel Alves, o nosso município, que fica aqui no estado do Piauí. E aí é interessante que nós saibamos a localização dos limites, né? Por exemplo, aqui ao norte, a nossa cidade, ela se limita com Porto, como você está vendo aqui, Porto e o Maranhão aqui, certo? Ao leste, a nossa cidade, ela é vizinha das cidades ao leste aqui, nós temos Nossa Senhora dos Remédios e Barras, são nossos vizinhos ao leste. Ao sul, nós temos ao sul União, Lagoa Alegre, Cabeceiras do Piauí. Nós nos limitamos ao sul, União, Lagoa Alegre, Cabeceiras do Piauí. E ao oeste, ao nosso querido estado do Maranhão, nosso vizinho aqui, ó. O que nos divide do estado do Maranhão é o nosso Nosso Rio Parnaíba, certo? Então, o nosso Rio Parnaíba é a única divisa que nós temos aqui do nosso estado vizinho, do Maranhão. O rio, né, que abastece atualmente, né, a nossa cidade, certo, gente? Então, presta atenção, estado Piauí. Aí nós estamos aqui, né, ó, nossa Miguel Alves. Aqui do ladinho nós temos a bandeira de Miguel Alves. É importante também que nós saibamos, conheçamos, né, a nossa bandeira. Aí nós temos ela, observem direitinho. Aí nós temos as cores azul, representando o azul celestial, o céu, o branco representando a honestidade, paz deste povo. Nós temos aqui as palmeiras, né? O coco babaçu, nós sabemos aqui da nossa região, uma planta daqui nativa. Nós temos aqui, ó, o peixinho na água, o Rio Parnaíba, né? Nós temos em abundância, graças a Deus. E as âncoras, gente, aqui o arroz, terra do arroz, e as âncoras que estão simbolizando também esse momento histórico da fundação da nossa cidade, né? Quando esses barcos que eram movidos a lenha, por isso o primeiro nome Porto da Lenha, esses barcos que eram movidos a lenhas, e quando eles chegavam aqui às nossas terras, eles ancoravam, por isso essas âncoras, quer dizer, eles eram parados, né? Justamente para que as pessoas pegassem essas lenhas. Então, não vamos esquecer, então 24 de maio, como todo ano a gente comemora bastante, reproduz essas imagens, escuta bastante a história da nossa cidade, é importante que nós saibamos um pouco. Então, esse ano, o ano de 2020, nossa cidade completa 108 anos de emancipação política, né? Parabéns à nossa querida Miguel Alves.